Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 22. Bons estudos! Este daqui é o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Era daqui que os presidentes da República governavam o Brasil, até a troca da capital do Rio de Janeiro para Brasília. Vamos entrar e conhecer o poder por dentro? Daqui de cima, eu posso ter uma visão panorâmica da cidade. Na teleaula de hoje e na próxima, nós vamos ter essa mesma visão panorâmica, só que do passado. Eu vou ajustar esse telescópio aqui para o primeiro ano da República, 1889, e só parar em 1930. República Velha. É assim que nós chamamos o período que vai de 15 de novembro de 1889, quando o Marechal Deodoro proclamou a República, até a Revolução de 1930, que modificou o jogo de poder que dominava o Brasil. A República Velha foi de 1889 até 1930. Ela pode ser dividida em duas fases. A militar, que durou de 1889 a 1894, e a oligárquica, que foi de 1894 a 1930. A fase militar também é chamada de República da Espada. É uma outra maneira de falar de uma fase comandada por militares. Esta fase durou até 1894. O primeiro presidente militar foi o Marechal Deodoro da Fonseca, aquele mesmo que proclamou a República. Ele ficou sendo presidente provisório e logo depois foi eleito pelo Congresso Constituinte. O seu governo durou pouco. Muito autoritário, Deodoro resolveu fechar o Congresso e foi deposto. No seu lugar assumiu o vice-presidente de Deodoro, o Marechal Floriano Peixoto, em 1891. Ordem e progresso. O que isso quer dizer mesmo? Para os positivistas, era tratar bem da população, estabelecendo direitos como saúde e educação. Mas os positivistas não davam muita importância aos direitos políticos, como o voto e a organização partidária. Quer dizer, os positivistas eram democratas, mas não muito. E os positivistas ainda arrumaram brigas com outros grupos do Congresso Constituinte, os conservadores liberais e os republicanos radicais. Vamos ver no que deram essas brigas. Além dos positivistas, o Congresso era formado pelos conservadores liberais. Os conservadores liberais eram maioria e representavam os fazendeiros de café. Defendiam os interesses e privilégios dos donos de terra, dos negociantes e banqueiros. Foram os conservadores liberais que batizaram oficialmente o país com o nome de República dos Estados Unidos do Brasil. O terceiro grupo, liderado por Silva Jardim e Lopes Trovão, era o dos republicanos radicais. Os republicanos radicais lutavam pelos direitos civis e políticos do povo. Queriam que o Estado fornecesse saúde e educação gratuitas e terras para todos. Para os conservadores, esse grupo era exaltado, idealista e inimigo da ordem. Eu estava aqui olhando como essas brigas no Congresso afetaram o resto do país. Com a proclamação da República, as províncias passaram a se chamar estados. Ganharam autonomia, isto é, podiam organizar suas próprias constituições. No Rio Grande do Sul, havia um conflito entre os positivistas e os liberais. Um conflito tão sério que acabou em revolução. A Revolução Federalista. As brigas entre os positivistas, os conservadores liberais e os republicanos radicais explodiram para valer no Rio Grande do Sul. Lá arrebentou a Revolução Federalista. Federalismo é a forma de governo pela qual diversos estados se reúnem numa só nação, mas conservando sua autonomia. Pois a Revolução no Rio Grande do Sul queria justamente isso, que o Estado tivesse mais poder de decisão sem depender tanto do presidente. Os revolucionários defendiam o parlamentarismo.
onde o poder do presidente é dividido com o Congresso, ou seja, os parlamentares. A Revolução Federalista foi sangrenta e alcançou até o Rio de Janeiro. No Rio, na Baía de Guanabara, houve a Revolta da Armada. O presidente Floriano Peixoto ganhou o apelido de Marechal de Ferro. Dá para adivinhar por quê? Foi porque ele se aliou aos republicanos conservadores liberais e, com a ajuda deles e do exército, acabou com a Revolução Federalista e a Revolta da Armada. Conseguiu consolidar o novo regime e garantiu a sua sucessão. Elegeu como novo presidente um representante da oligarquia cafeeira, Prudente de Moraes, em 1894. Este aqui é Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil da República. Agora nós passamos da fase militar para a fase oligárquica. Oligarquia, você sabe, é o governo de poucas pessoas, pertencentes a um mesmo partido, classe ou família. Oligarquia, substantivo feminino, governo de poucas pessoas, pertencente a um mesmo partido, classe ou família, predomínio de uma facção ou grupo na direção dos negócios públicos. Por que fase oligárquica? Porque um novo equilíbrio de forças estava acontecendo. Os representantes dos fazendeiros de café, que eram maioria no Congresso, apoiaram Floriano Peixoto. Como recompensa, ganharam a presidência. Prudente de Moraes era paulista e ficou conhecido como pacificador, porque anistiou os rebeldes da Revolução Federalista e da Revolta da Armada. Mas, na verdade, Prudente de Moraes não foi tão pacífico assim. Foi durante o governo dele que aconteceu a Revolta de Canudos. No Arraial de Canudos, na Bahia, havia um povoado com 20 a 30 mil habitantes. O líder do povoado era Antônio Conselheiro. Conselheiro era um líder religioso e queria a volta da monarquia. O governo republicano mandou para Canudos uma expedição de mais de 8 mil homens. O arraial foi arrasado a ferro e a fogo em 1897. Em 1898, o novo presidente, Campos Salles, assume um país falido. O tesouro havia se esgotado com os gastos das campanhas militares. Campos Salles conseguiu recuperar as finanças do país. Fez uma administração rígida, com muito sacrifício do povo, mas reforçou o domínio das oligarquias, inaugurando a política dos governadores, que funcionava da seguinte maneira. O presidente favorecia os governadores dos estados. Os governadores dos estados favoreciam os coronéis, que por sua vez garantiam o voto dos governadores e dos presidentes. E assim, uma mão lavava a outra. Você deve estar imaginando que já viu isso em algum lugar, não é? Bom, mas em matéria de política, o país mudava pouco. Na área das ciências e tecnologia, o Brasil se modernizava. Paris, França, 1898. Santos Dumont encanta a cidade de Paris com seus balões tripulados. Chega ao Brasil uma nova maravilha, o cinema. São Paulo, 1900. Inaugurada a primeira linha de bondes elétricos. O sucessor de Campos Salles foi Rodrigues Alves, que governou de 1902 a 1906. Fez um governo de grandes reformas e grandes polêmicas. Vamos ver algumas dessas reformas. Rodrigues Alves modernizou a cidade do Rio de Janeiro. Construiu a Avenida Central, que hoje se chama Avenida Rio Branco. Nomeou o médico sanitarista Oswaldo Cruz para lutar contra a febre amarela, eliminando águas paradas e cuidando do lixo que dava origem a mosquitos e ratos. A varíola, outra doença comum na época, foi combatida pela vacina. Essas reformas todas tinham um outro lado. Não havia uma preocupação em preparar a população para elas. Vamos ver como a população reagiu. Só para construir a Avenida Central, demoliram 1.681 casas e cortiços. Quase 20 mil pessoas tiveram que se mudar para os subúrbios ou para os morros. Um desses morros, chamado Favela, acabou emprestando o nome para os agrupamentos de barracos que nós conhecemos hoje. Para eliminar ratos e mosquitos, as casas eram invadidas e saneadas sem permissão dos moradores. No caso da vacinação obrigatória,
A falta de informação fez com que as pessoas reagissem com violência. Tinham medo da vacina que eram obrigadas a tomar. O porta-voz do povo, nas críticas ao governo, foi o escritor maldito Lima Barreto. Por que maldito? Porque Lima Barreto criticava intensamente os dirigentes do país. Para ele, o governo estava querendo separar dois mundos: o mundo dos privilegiados e o mundo dos deserdados. Para Lima Barreto, isso era impossível, pois um mundo dependia do outro. Ele dizia que havia no Rio duas cidades: a cidade europeia e a cidade indígena. Em seu livro Recordações do Escrivão Isaías Caminha, há um comentário sobre a reforma urbana. Como isso mudou? Então, de uns tempos para cá, parece que essa gente está doida. Botam abaixo, derrubam casas, levantam outras, tapam as ruas, abrem outras. Estão doidos. Com seu trabalho de escritor, Lima Barreto mostrou aos leitores de sua época a falta de visão do governo para os verdadeiros problemas do povo. E isso vale até hoje. Apesar das críticas, as mudanças impostas pelo governo iam acontecendo. Enquanto isso, surgiam novas manifestações culturais que sobrevivem até hoje. 1902. Euclides da Cunha lança o livro Os Sertões. O livro conta a história de Canudos e é uma denúncia da situação de atraso e pobreza em que vive a população rural. 1905. Pelo Telefone, de Ernesto Santos, é o primeiro samba lançado no país e faz um enorme sucesso. Um dos acertos do governo Rodrigues Alves foi a escolha do seu ministro das Relações Exteriores, o Barão do Rio Branco. O Barão se deu tão bem no cargo que lá ficou por 3 governos. Foi um dos ministros mais populares da República Velha. E tudo isso por quê? O Barão do Rio Branco resolveu várias questões de limites que estavam pendentes no Brasil. Negociou com a Argentina a região das Palmas, no oeste dos estados de Santa Catarina e Paraná. Graças ao Barão, o Brasil aumentou seu território. Conseguiu negociar o Amapá com a França e ainda comprou o território do Acre da Bolívia. A nossa teleaula de hoje para por aqui. Na próxima, nós vamos conhecer os outros presidentes da República Velha, com seus erros e acertos. Por enquanto, fique com o panorama do Brasil na mudança do século XIX para o século XX. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, nós conhecemos os 5 primeiros presidentes da República do Brasil. Vimos também que houve uma fase de presidentes militares e outra oligárquica, isto é, um governo de poucas pessoas de uma mesma classe ou família. Durante a fase militar, o governo enfrentou e dominou a Revolução Federalista e a Revolta da Armada. O primeiro presidente civil, Prudente de Moraes, acabou com a Revolta de Canudos. Campos Salles recuperou as finanças do país e inaugurou a política dos governadores. No governo Rodrigues Alves, houve grandes reformas na capital, Rio de Janeiro. Essas reformas despertaram polêmicas. O escritor brasileiro que retratou a República Velha foi o maldito Lima Barreto. Hoje nós vimos a história por aqui. Mas a história da nação brasileira continua acontecendo aqui, ó. Bem na nossa frente. História a gente aprende nos livros e olhando em volta. E a história que está acontecendo agora é a sua. Pense nisso até a próxima aula.